Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto em análise. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. De tempos em tempos, eu disponibilizo a jornada do Não Minta Pra Mim. Ela é gratuita, online, ao vivo e com certificado. Ou seja, você pode fazer de qualquer parte do mundo e ainda interagir comigo. Como é que eu posso saber as próximas datas, Ricardo? Inscreva-se em nãomintapramim.com.br e a gente te avisa quando a jornada estiver se aproximando, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Anderson do Molejo. Sim, milhares de pessoas pedindo. Vai lá no meu Insta, se você não me segue, vai lá. É o local onde você pode fazer os pedidos. Manda lá um direct, manda os links que você quer que eu faça as análises. É Não Minta Pra Mim Oficial, lá no Instagram, beleza? Vamos analisar Anderson do Molejo e o MC Mylon. Se você é de fora do Brasil, a treta é o seguinte. MC Mylon é um aspirante a MC, então ele está começando a carreira dele, nunca ganhou dinheiro, nunca emplacou uma música, como ele mesmo relata, ele não vive disso. E o Anderson do Molejo, que tem um grupo de pagode desde o início dos anos 90 e hoje me parece que ele também é um produtor, ele lança outras pessoas. E o MC Mylon, após um encontro sexual entre os dois, ele acusa o Anderson de estupro. O Anderson disse que foi consensual e ele disse que foi um estupro. Então vamos ver aqui a linguagem silenciosa desse caso, onde nós vamos ver vários aspectos daqui do protocolo Ventura LS, não só as microexpressões, mas a unidade corporal, rito da mensagem, várias coisas aqui que nós vamos conseguir depois dar ali as conclusões. Eu tenho minha conclusão já do que pode ter acontecido. Eu vejo os dois falando verdade e vejo também os dois incomodados com alguns detalhes. E aí é possível a gente fazer aí uma conclusão desse caso e depois as conclusões de vida que muita gente gosta, e vai ser muito importante você ficar até o final, até porque você que está começando nesse mundo artístico, você que quer se lançar, você que busca a fama a qualquer custo, é muito importante você ouvir as considerações de vida, beleza? Então taca ali play! Chegando aqui é o seguinte, beba água, beba muita água. E se você quer ser uma das primeiras pessoas a receber o conteúdo desse canal, você precisa mostrar para o YouTube que você está engajado aqui no canal. Como é que eu faço isso, Ricardo? Fazendo os 4 passos. Primeiro, perceba se você realmente está inscrito no canal. Muitas vezes o YouTube tira a sua inscrição por falta de movimentação, engajamento. Depois, aperte as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso era o suficiente. Agora não mais. Você precisa também dar o seu like, dar a sua curtida nesse vídeo, em todos os outros que você assistir, e também comentar alguma coisa. Você precisa comentar. Feito isso, algumas vezes nos vídeos aqui do canal, o YouTube vai perceber o seu engajamento e vai priorizar o conteúdo para você, beleza? Então agora vamos pro Taca ali Play! Seus 35 anos de carreira estão abalados? Ah, com certeza, você fica abalado, você fica triste. Você tem perdido shows em função disso? Ah, perdi alguns shows agora. Vamos lá, o que a gente vê aqui? A gente já começa a ver que ele vai para o auditivo lembrado, ele vai para cá, ele vai para o diálogo interno, sinestésico, ele está numa posição de submissão, ele está numa posição de redenção. O setup da mensagem, que é o rito da mensagem, que é um dos pontos que a gente vê aqui no protocolo Ventura, você percebe que ele está de uma forma muito mais natural do que o MC Mylon, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse é o natural do Anderson do Molejo. É assim que ele se veste, é assim que ele se porta, é assim que normalmente ele fala, as entonações de voz, as variações. Então todo esse setup me leva a crer que ele está muito menos preparado para o rito da mensagem do que o Mylon. E aqui a gente vê o seguinte também, ele tem uma dificuldade muito grande, não sei se por causa do nervosismo, porque ele foi exposto, foi colocado ali que ele é bissexual, ele teve que meio que assumir isso, né, pro público. Olha, até então vocês achavam que eu era hétero, mas agora estou colocando que eu gosto de pessoas e tal. Então existe um nervosismo natural, mas ele não consegue muitas vezes criar uma sentença até o final, ele não consegue verbalizar o que ele está pensando. Pode ser um nervosismo em relação a tudo isso que está acontecendo? Pode. Poderia ser um nervosismo também por ele estar escondendo alguma coisa? Também poderia. Mas nós vamos ver que durante a narrativa dos dois, nós conseguimos separar o que é o nervosismo de uma acusação, porque também não é fácil você ser acusado de um estupro, e também querer dissimular que eu não tenho culpa desse estupro. Beleza? Vamos lá. Até porque, inclusive, agora que tá muito difícil fazer show, pô, qual cara vai
patrocinar um show de um cara que tá sendo acusado de estupro. Beleza? Submissão, olhar de cima para baixo. Então a gente consegue ver que ele vai estar e manter essa posição durante toda a narrativa dele. Agora vamos ver o MC Mylon. Vamos ver aqui agora o Cabrini, ele vai fazer esse bate-bola. Em alguns momentos ele vai estar entrevistando o Anderson, em outros momentos o MC Mylon. Beleza? Vamos lá. Ela nos leva finalmente ao Hotel Queen, que apesar do nome, funciona no regime conhecido dos motéis. Eles se encontraram muito antes de chegar aqui. Aí vamos lá, setup da mensagem do MC Mylon. Ele se coloca sem maquiagem, que é uma coisa rara, porque normalmente ele está com maquiagem. Até na entrevista que aparece ele na comunidade dele, ele está maquiado. Na entrevista que ele vai dar também junto à mãe e ao pai, ele vai estar maquiado. E aqui ele chega com a advogada. Você vê que ele inclusive tampa a tatuagem que ele fez aqui do vocalista e do Anderson do Molejo. Ele tem tatuado aqui, então ele venerava o Anderson, né? Ele era muito fã. E então o que me chamou a atenção foi a cara lavada, né? Então nesse momento que ele chega com o advogado, ele não faz a tatuagem. E repare também no corte do cabelo, acabado de ser feito, né? O risco aqui feito da navalha, aqui também na sobrancelha, o cabelo muito bem feito. E eu vou depois nas minhas considerações finais, talvez até durante aqui a análise. Isso é muito importante a gente notar, beleza? Isso aqui é o rito da mensagem. Isso aqui é o que está fora e as pessoas muitas vezes não percebem. Ele está numa posição também um pouco de submissão, mãos ao centro, às vezes os pés acabam às vezes até indo ao centro, o biquinho do pé ali, numa situação como se fosse de vergonha, de submissão. Vamos lá. Fui até onde... E é um cara grande, você vê que ele é maior que o Cabrini. Ele tem uma compleição física bem importante para que a gente depois relate na narrativa dos fatos. Vamos lá. Da pelada dele. Então muitas vezes ele foi atrás do Anderson, que o Anderson tem lá uma pelada, ele joga uma bola com os amigos, depois tem uma roda de pagode. E o combinado, que foi planejado dias antes, seria após essa pelada. Então ele ia jogar bola, ia ter a roda de pagode e eles iriam se deslocar de lá para um motel. O Anderson disse que havia já esse combinado e ele sabia que ia se encontrar no motel. E ele disse que ele não sabia que iria para o motel. Vamos lá. Entrei dentro do carro dele e fui sentir a estrada do Catonho. Então vamos lá, aqui a gente vê uma narrativa sempre no mesmo padrão, ele não faz nenhum tipo de vocalização, que seria o esperado, que é um dos aspectos aqui do protocolo Ventura, ele sempre está no mesmo padrão vocal, ele não se altera, ele não se emociona, ele não busca algum tipo de referencial, ele só relata os fatos para o Cabrini, diferente do Anderson do Molejo, que tem uma grande variação vocal e ele acaba também se emocionando e tudo mais. Como eu disse, pode ser bandeiras vermelhas para ambos? Pode, porque um pode estar muito conciso no que aconteceu, mas normalmente quando existe uma violência, quando existe algo muito marcante, você tende a ter uma variação vocal, você tende, quando lembra dos fatos, indagado sobre os fatos, você normalmente vai ter uma variação em velocidade, ritmo, você não fica na mesma, você brinca com a voz de forma inconsciente, ok? Então a gente poderia acender bandeiras vermelhas para os dois aqui. Vamos lá. Foi você que ligou pra ele? Não, lógico que não. Como é que vocês marcaram esse encontrar aqui? A gente marcou porque ele... Aí dá uma travada, né? Não, eu não liguei para ele, lógico que não. Por quê? E aí ele dá um agregador de tempo, inclusive ele para. Isso também tá na vocalização. Por isso que eu falo, um tá estressado demais e o outro tá calmo demais. Então é bandeira vermelha para os dois. Vamos lá. Esporadicamente tentava falar comigo, aí falava... Então ele lembra disso, ele lembra no auditivo lembrado, olha aqui, ó, ele vai buscar isso daqui no auditivo lembrado, que ele conversava com ele, que ele tinha um relacionamento ali, eles se encontravam algumas vezes e conversavam algumas vezes. Vamos embora. Aí falava comigo... Mas quem ligou pra quem? Não, lógico que foi ele que me ligou. E aí ele afirma muito que quem disse que ligou foi ele. Vamos ver o que diz aqui o MC Mylon. Ele te ligou? Me ligou. E disse o quê? Filho. Oi, pai. Vamos fazer uma reunião? Você tá entendendo? Essa coisa de filho. Oi, pai. Vamos fazer uma reunião? Vamos voltar aos palcos comigo? Vamos voltar aos palcos comigo? Com o pai? Com o pai? E ele frisa muito esse negócio de filho e pai, filho e pai, filho e pai. Vamos sim. Vamos marcar essa reunião?
Muito sereno, muito tranquilo, muito sereno para lembrar desses fatos. Tem como ser hoje? Falei, tem sim, tá? E raiva. Você vê que aqui há raiva com aversão, não há tristeza. Sempre quando ele fala do Anderson, eu vejo muita raiva e aversão, e não tristeza. Bandeira vermelha para os dois. Um que se enrola muito e faz agregador de tempo, e o outro que está muito sereno por uma situação dessa. Vambora. Eu fui ao encontro dele. Qual é a verdade? Eu falo muito isso, inclusive lá no Extreme Speaker, que eu dou treinamento para quem vai se comunicar em cima dos palcos e tudo mais. Isso é uma vocalização pensada. O cérebro não faz isso com naturalidade. A gente, quando faz esse é como se fosse um storytelling. Estou contando uma história para criar esse É muito sereno, saca? Bandeira vermelha para os dois. Até aqui, para mim, bandeira vermelha para os dois. A verdade é que reunião profissional. Olha lá, a verdade é que... E aí ele vem buscar, ó, isso no auditivo lembrado. A verdade é que... Reunião profissional, eu converso no meu estúdio. Eu converso no meu escritório, porque eu tenho escritório aqui no estúdio também. E como eu disse, né, esse nãozinho final não é em números, é tipo, é claro que é aqui, sempre foi aqui, as reuniões comerciais sempre foram aqui. O inconsciente dele não acredita muito nisso não. Bandeira vermelha para os dois. Cada um conta a história a seu modo. Olha isso aqui, ó. Olha. Você tá entendendo? Aqui mostra bem a afeição dos dois, né? Um tá morrendo de medo e o outro tá super altivo. Aqui a gente vê até em alguns momentos ele com medo, ele dá um... Quando faz alguma pergunta, ele acaba rolando aqui umas expressões de medo. E esse aqui, outro extremamente altivo, sempre de cima para baixo. Pra mim, bandeira vermelha para os dois até aqui. Vambora. Um modo. E aí vocês combinaram o quê? Não, aí bom dia, boa tarde, a gente foi falando, aí normal, aí... E aí não rola exatamente como é que foi a combinação, como é que foi o convite, como é que foi, olha, vamos para o motel, assim. Porra, posso perguntar uma coisa? Então posso. E olha para baixo. Você se sente atraído por mim? Você chegou a perguntar isso pra ele? Perguntei. Quando? Perguntei, deve ter sido... E ele não lembra, ele olha realmente pro auditivo agora criado. Uns 2 dias ou 3 dias antes do ocorrido. Realmente ele não lembra disso. Ele tem até, de repente, aqui uns movimentos de ombro. Ele não tem certeza disso. Qual foi a resposta? Sim, você nunca percebeu? Não sei. Bandeira vermelha também. E eu tô achando que, de repente, a saída para um motel foi de estalo, cara. Eu tô achando que a coisa aí foi de estalo. Tipo, vamos. Ou ele embicou lá e a coisa foi. Vamos lá. O que tinha sido combinado exatamente? Ele falou que essa reunião teria que ser secreta pra ninguém saber, porque tudo ia mudar na minha vida, né? Tá vendo? Um com medo desgraçado de dizer que houve uma combinação e o outro muito certeiro numa situação de raiva. Nunca tinha visto. Olha, vamos ver aqui, ó. Pra ninguém saber que tudo ia mudar na minha vida, né? E olhando de cima pra baixo e bem no padrão de storytelling. Vamos lá. Nunca tinha havido uma relação amorosa entre vocês? Nunca. E nesse dia... Isso parece verdade, né? Nunca, e ele confirma com esse não, normal. Né, do suposto acontecimento. Você combinou de sair com ele? A gente combinou de comum acordo. Então, a gente combinou de comum acordo. Parece que falta elementos nos dois. Pra mim é aquela coisa tipo assim, tamo aqui, e embicou, saca? Eu não acredito nem na história de um, nem na história do outro. Foi de comum acordo. Vocês combinaram o que, Anderson? Combinamos isso. Olha lá, combinamos e aí ele olha pro lado do lúdico. Seguinte, olha lá, e aí, e a cadeira, Vamos sair? Vamos sair e ficar entre a gente? Vamos sair e ficar entre a gente? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Você E não sai? sabe fazer as coisas? Não, ninguém vai perguntar isso pra alguém. Você sabe gratinar? Você sabe gratinar? Pra um cara de 21 anos, cara? Você não pergunta uma coisa dessa, né? Vamos lá. É óbvio que, né, a pessoa ali na hora, claro. Você quer dizer que você falou diretamente sobre sexo com ele? Que ele sabia exatamente sobre isso? Claro que sabia. Muito gesto apaziguador, né? Muito aquele nervoso e tal. Você te prometeu? Eu me prometi.
prometeu uma música, um hit. Aí que eu acho que ele se entrega. Ele me prometeu uma música, um hit. Eu acho que teve uma troca aí. Eu acho que teve uma troca sexual pela fama. Ele me prometeu uma música, um hit. E aí acaba até corroborando, porque ele demora 56 dias para fazer uma reclamação de estupro na polícia. Não foi no dia seguinte. Até no dia seguinte ele vai para uma festa, com a irmã, inclusive, acho que do Anderson. Ele estava ali menos de 12 horas, né? Porque era 3 horas, 11, umas 9 horas depois, ele estava numa festa, dançando, curtindo a vida doidado. Depois de 56 dias é que acho que a coisa não acontece e ele vai lá fazer a reclamação. Eu acho que aí é que ele acaba expondo exatamente o que aconteceu. Fala aí, rapaziada, tô aqui com meu padrinho, ó. Então, para entender o que estava em jogo, Eles se conheciam, eu tô aqui com meu padrinho, ele vai me lançar. E acho que ele fala, ele tá no Pelé, não sei das quantas. Quer ver? Vamos lá. preciso resgatar como eles Aguardem. se conheceram. Da produtora Papai Pelé. Produtora Papai Pelé. Andrezão! E é isso aí. E ele sempre anda dessa maneira aqui, ó, maquiado pra cima e pra baixo. E nessa entrevista, sem a maquiagem, tampando ali, parece que houve uma promessa que não se concretizou. E o que seria um pedágio acabou depois virando um estupro. Então haveria um pedágio que, como não se concretizou a promessa, então eu fui estuprado depois de 56 dias. É muito estranho isso. E aí ele diz aqui como eles se conheceram. Da produtora Papai Pelé. Eu conheci ele indo na pelada dele de futebol. E assim que acaba aquela pelada, eles começam com uma roda de pagode. Ou seja, ele foi atrás dele, ele buscou o Anderson. Acho que tem até imagens de uma das vezes que eles estavam lá. Tá aí, ó. Cara, como eu disse, não é porque você está envolvido com uma pessoa que você é obrigado a fazer sexo com ela, não é porque você depende dessa pessoa que você vai fazer sexo com ela. Isso seria até um assédio moral e um assédio sexual se tivesse acontecendo dessa forma, tipo, eu só te lanço se você der favores aí sexuais pra mim. Mas essa narrativa toda parece que se contaminou por esses pontos. Havia uma promessa, essa promessa não se cumpre, que a gente sabe que não se cumpriu, e 56 dias depois ele relata o estupro. Basicamente é isso. Mas vamos ver se tem mais alguma coisa pra frente. Você queria conhecê-lo? Era uma meta sua? Era uma meta minha, não. Como é que não era uma meta dele, gente? Como é que pode não ser uma meta dele? Se ele vai atrás do cara, se ele vai na pelada, se ele vai na roda de samba, se ele tatua o cara... Existe uma idolatria, existe um fã indo atrás do seu ídolo. É claro que existe. Era uma meta minha, mas ele estava ali e eu conheci. Não bate essa narrativa, não tem como. Vamos seguir. Vamos ver a parte quando eles chegam no motel. Quarto 104. Eu com o carro dele pro hotel, e onde eu me retraí todo no carro, onde ele bateu no volante e falou: você tá desconfiando do pai? Eu não, mas eu tava todo já retraído ali com medo. É uma história muito storytelling, muito sem variação, sem lembrança, só olhando pra frente. Eu sou uma pessoa pública, as pessoas não podem me ver. E essa hora com você em um restaurante, aonde eu tô entrando aqui com você, filho. Ele abaixou o vidro do carro dele, pediu a chave ao moço, a moça deu, entregou a chave na minha mão. Você tá entendendo? Muitos detalhes pontuais, fez isso, fez a chave, trancou, tal. Muito storytelling, muito cheio de detalhes, sem variação e sempre olhando pro interlocutor. Muitas vezes a pessoa acha que quem tá mentindo desvia o olhar. Muitas vezes é o contrário. A pessoa, ela não tem lembrança nenhuma e aí ela vai direto pro seu interlocutor. Ele abriu a porta do quarto do hotel, eu retraído. Sempre no pá. Eu enchi confiando nele, cara, na reunião. Fiquei retraído. Você chamou quem chamou? Fiquei retraído, fala de sinestesia, fala de sentimentos, e não vai, pegou chave, colocou aqui, fechou porta. Só de eu contar aqui pra você, eu já tô buscando os referenciais na trajetória ocular, que é outro ponto aqui do protocolo Ventura, e não há isso. Uma grande bandeira vermelha aqui, como também há bandeiras vermelhas no Anderson. Vamos seguir.
descreva para mim exatamente o que aconteceu. Você viu que ele falou, você pediu socorro, e ele vai, porque parece que ele é invertido, ele vai buscar isso e fala não, e não. Na noite de 10 para 11 de dezembro de 2020. Olha aí, quando ele fala, agora conta o que aconteceu lá dentro do quarto. Ele se afasta, faz até uma cara aqui de tristeza. O que aconteceu foi tudo consensual. O que aconteceu? Esse que é interessante. Tudo que aconteceu é consensual, ele fecha os olhos de uma forma mais contundente. Isso foi tudo permitido. Esse tudo permitido. E ele muda a vocalização, não sei. Você cometeu algum erro nesse episódio todo? Na minha cabeça, eu acho que eu não fiz erro nenhum. Eu estava solteiro, Ele vai buscar os referenciais. me relacionei com a pessoa. Relacionei com a pessoa, quase que não sai, né? Então ele relata, estava solteiro e me relacionei com uma pessoa. Foi isso que eu fiz. Vamos ver mais pra frente? O que de fato aconteceu aqui dentro? Eu desliguei o meu telefone, botou em cima da mesa, e onde a gente passou para outra sala, onde tem a cama, onde ele fechou a porta, falou, filho, senta. Ele faz até um desgosto aqui, né, tal. Trava. Tirou a blusa dele, eu achei que era para ele ficar mais à vontade. Desgosto, asco. Incapacidade, incompreensão. Eu sentei onde ele já veio. Você tá vendo a diferença? Quando a pessoa tá buscando realmente, tá sentindo alguma coisa? Me empurrando, me agredindo. Me empurrando, me agredindo, incapacidade, incompreensão. Em algum momento você obrigou a manter relações sexuais? Gabriel, não tem como obrigar. Você acha que eu preciso Você vê que ele não responde, né? Não tem como eu obrigar, depois você acha que eu preciso obrigar? obrigar alguém a mas E aí ele relata vários pontos aqui. Mais uma vez, o que eu vejo aqui é que parece que o estilo sexual do Anderson não é um estilo fofinho. Parece que é um sexo mais selvagem. Então parece que essa parte casa, que quando ele diz que o desenrolar do início ali do nheco-nheco surpreendeu ele. Tanto é que ele fala alguma coisa aqui, eu surpreendi a reação dele, depois ele fala a atitude dele. Quer ver? Vamos pegar lá na frente? ela começou a me empurrar, me agredir e eu não sei o que falava. Ó, começou a me empurrar, me agredir, eu não sei o que falava. Parece que ele tá numa terceira pessoa, eu não sei o que falava. Aí depois ele corrige. A única coisa que eu falava pra ele, Aí depois a única coisa que eu falava pra ele era... pai, para. O que você tá pensando em fazer? Pai, para. Eu acho que rolou um sexo selvagem que surpreendeu o rapazito aí. E o cara se sujeitou por conta do lançamento. Vamos lá. Onde ele agarrou no meu olho, no meu braço, começou aquela briga corporal. Você tá entendendo? Briga corporal, vou pegar, vou fazer, vou acontecer. As coisas estão começando a se encaixar, por isso que tem bandeiras vermelhas dos dois lados. Vamos lá. Eu e ele. E ele começou a me agarrar, e sem blusa, começou a querer me beijar, e eu, para. Onde ele deu na minha cara, onde ele puxou meu cabelo, e eu não esperava essa época. E um tapa na cara que me parece que até aparece depois lá todo molejando ali com a irmã do próprio Anderson, que não foi aquele tapa na cara, foi aquele tapinha de amor não dói, né? Não sei, mas está aparecendo muito isso por conta da narrativa dos dois, das bandeiras vermelhas, as incongruências dos dois. Vamos lá. Eu não esperava essa época. Ele ia falar reação e ele fala... Essa atitude dele. Mais uma vez aqui um ato falho. Eu não esperava essa reação, ou seja, essa forma de fazer, como seria o sexo. O sexo começou e ele teve essa reação e ele para essa atitude dele. Sacaram isso? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra frente. Você chegou a fazer alguma tentativa de deixar o local? Tentei, mas ele me agarrava muito. Ele fala tentei e aí ele vai pro lembrado, depois ele vai pro lúdico, ou seja, não teve. Força aonde eu perdi. Olha lá, ele deve ser invertido, porque nas partes que ele não sabe responder, ele vai pro lúdico. Todas as minhas forças. Já estavam nus. Sim. Ele pegou e tirou a parte do short dele, ele já estava sem cueca, né? Ele tirou minha blusa à força e arriou minha calça
até o joelho. E aqui parece que ele está tentando se explicar como é que ele ficou nu, já que ele não queria desde o início, já que ele não queria que o ato acontecesse. É difícil um cara desse tamanho, você despir um cara. Cara, um cara desse, sem reagir, já é difícil despir. Quem aqui já despiu o amigo bêbado? É muito difícil você despir uma pessoa bêbada que tá ali, que você precisa ajudar para dar um banho, tirar uma camisa, uma calça, a cueca e tudo. E ainda a pessoa não querendo, né? E a reação, e gritos, e desespero, e eu não quero, e fuga, e o cara é grande, não condiz com o que ele tá dizendo. Não condiz, tipo assim, o Cabrini, ele é muito certeiro, mas vocês estavam nus? Como é que foi, então? Por que vocês estavam nus? Não, ele tirou e ainda forçou com o pé e tal. E daí ele foi com o pé dele, tirando minha calça até os pés e me agarrando. E não lembra, sempre olhando pra frente. E ele tem a trajetória ocular. Você vê que as coisas que aconteceram, ele vai, tipo, tapa na cara, pegou com força, me pegou pelo cabelo, me chamou de, falou que né, de não sei o que, garota da noite, bababá. E ele lembra disso. Agora essas coisas não. Agora vamos ver o que o Anderson fala desse momento. Onde eu desmaiei. Tudo que ele tá falando, que eu sangrei, que eu bati, que não sei o que lá. Ele tem sangue no local. Será que eu sou tão profissional? Olha aqui, como eu disse, a grande dificuldade dele de se expressar, simplesmente de expressar algo que está na cabeça dele. E isso, às vezes, atrapalha uma análise, porque ele tem uma dificuldade natural de se expressar. Olha que coisa isso, né? Vai chegar e não, eu vou levar um cara que supostamente diz que gosta de mim. E aí ele começa a fazer os afastamentos. Fui comigo para dentro do hotel. Aí chego lá, eu vou, bato no cara, né? É porque você sabe que arqueiro não são dois homens, porque tem uma força de um homem, os dois têm força de um homem. Então aqui o que ele está dizendo? Justamente isso. Se realmente fosse algo não consensual, e um fala que foi consensual, o outro fala que não foi consensual, ele teve vários momentos de não permitir. Primeiro que ele estava vestido, cara, para tirar a roupa de uma pessoa, de um homem maior do que ele. E aí a pessoa começa a perceber o que está acontecendo ali e tudo mais. Parece que as duas histórias, ao mesmo tempo, são verdadeiras e no contexto elas destoam. Parece que houve ali sim, vamos fazer a troca, né, de sexo pelo lançamento, mas o sexo que aconteceu foi meio diferente do que eu esperava. Tanto é que aparece cenas dele dançando, dele no outro dia super bem, super tranquilo. As pessoas do hotel também lá fez a investigação, não perceberam nada de diferente, né? Não houve um bater de porta, um pedido de socorro, alguma coisa nesse sentido. O que parece aí, vamos fazer uma conclusão dessa análise que eu não preciso ver mais aqui. Como eu disse, na análise inteira você vê bandeiras vermelhas dos dois lados. E aí a gente tem esse ponto em comum que é: vou lançar esse cara, como ele mesmo diz naquele vídeo, ele dizendo, olha, ele ia me lançar, ele ia me dar um hit, ele ia me dar uma chance, ele vai atrás dele, muitas vezes, atrás ali da pelada, do jogo de futebol e tudo mais. Parece que não foi combinado essa ida para o motel, tipo, categoricamente, porque os dois ali se confundem muito, né? Os dois, para mim, a narrativa tá muito falha. Parece que culmina lá no motel, o cara acaba cedendo por conta desse favorecimento no mundo da fama, e o estilo sexual do Anderson surpreendeu, como ele disse, a reação dele me surpreendeu, a reação dele me deixou meio atônito, mas não num ponto de falar que foi um estupro, até porque ele teve muitas chances de sair dali e ir para uma delegacia, sair dali e já ir direto para o corpo de delito, sair dali e já catar tudo que ele tinha e falar, cara, fui estuprado. Não, ele continua o relacionamento, ele continua tendo essa comunicação, depois essa comunicação de, paga para mim os exames, como é que vai ficar isso aqui e tal. E aí a especulação dos dois lados. Não dá para fazer uma análise da linguagem silenciosa em especulação. O que a gente vê são os fatos. O que eu vejo aqui é isso. A minha conclusão da análise é, como eu disse,
houve uma promessa e você vê que os dois compactuam com essa promessa, os dois falam dessa promessa, os dois relatam que se conheciam, que se flertavam, que estavam ali, um ali flertando o outro. Esse flerte culmina numa ida num motel, que parece que foi um sexo mais violento, foi um sexo mais selvagem, mas não ao ponto de ser um estupro. Por quê? Porque me parece que na cabeça do MC havia uma troca. Eu me relaciono com você e você me ajuda na fama. Tinha muitas possibilidades dele ir para o poder público, de relatar o que aconteceu naquela noite de forma imediata. Não acontece isso. Ele vai curtir a noite, horas seguintes ali, com a irmã, inclusive, do Anderson. Me parece que foi isso, pelo que eu entendi. Aí começa-se a articulação de eu quero fazer exame, como é que vai ser isso? Coloca teu nome ali nos pagamentos e tal. Parece que eles buscam não o dinheiro dos exames, mas sim o comprometimento dele pagar as faturas, e aí já cria um link de responsabilidade. Então são bandeiras vermelhas que a gente vê aparecendo. E concluindo, para mim, os dois não estão sendo honestos com as suas narrativas e me parece que foi isso que aconteceu. Agora, as considerações de vida. Você que busca a fama, você que busca o estrelato, você que busca ficar reconhecido, você que busca o show business, você vai encontrar pessoas legais e vai encontrar pessoas canalhas. Toma cuidado para você não vender a sua alma, a sua ética, a sua moral. Não faça nada que você não tenha vergonha futuramente. Porque nenhuma fama, nenhum estrelato vai valer você consigo mesmo. Então, às vezes, é melhor você trilhar um caminho mais longo, trilhar um caminho mais árduo, do que você buscar atalhos. Pense nisso. Muitas vezes o atalho vai te custar muito, muito caro. E você pode sim encontrar situações as quais você vai se arrepender e você vai sentir vergonha no futuro. Beleza? Então não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.